Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos aqui ao Farol da Nova Terra. Como foi dito num vídeo anterior, afinal, quem salvou a humanidade? Quem salvou o planeta? Queridos irmãos e irmãs, para os galácticos, para esses seres da galáxia, a humanidade terrestre, esta humanidade atual, é extremamente infantil e rebelde e por isso tem que ser tratada como se fosse uma criança mal educada. E quando as crianças são rebeldes e não sabem comportar-se, têm que ser reeducadas em reformatórios e até pode ser necessário enganá-las para que elas aprendam a comportar-se e enveredarem pelo bom caminho. Portanto, nem sempre a verdade é a melhor solução. Sempre foi dito aqui neste canal que a verdade não é para todos. Há mentiras que funcionam muito melhor do que a verdade, porque o que interessa mesmo é o resultado final. E a humanidade está sendo enganada pelos galácticos para poder ser salva. Mas é uma mentira piedosa e nem poderia ser de outra forma, porque com a verdade a vitória seria dos criminosos. A inteligência artificial do extinto Deep State, da Cabala Obscura, foi desligada. Portanto, saibam que o Deep State foi completamente eliminado e que todos os planos do Deep State, dessa Cabala Obscura, da máfia casariana, como lhe quiserem chamar, todos os planos deles foram pelo cano abaixo. Durante décadas, essa máfia criminosa governou o mundo. Essa máfia criminosa mentiu, aterrorizou, torturou, dividiu, corrompeu, violou, destruiu, incendiou, roubou, matou. E nós, os cidadãos, estamos todos cansados de ser explorados, enganados e colocados uns contra os outros por esses ex-poderosos criminosos que queriam a humanidade dividida, crédula e frágil para continuarem violando, roubando e explorando esta humanidade. E uma das ameaças mais graves para o mundo sempre foi a comunicação social, que foi sempre dominada por esta poderosa máfia casariana. Eles mentiram durante décadas, distorceram e formataram as mentes humanas, conduzindo-as por um caminho de escuridão. Portanto, o verdadeiro inimigo do planeta e da humanidade sempre foi a Cabala Obscura. E a ideia deles era, ora bom, vamos lá matar 6 bilhões de habitantes para salvar o planeta. O senhor Bill Gates, que era vassalo do Deep State, queria exterminar cerca de 90% da população mundial da superfície do planeta. E saibam que estes sociopatas e os psicopatas, eles não têm consciência. E este projeto da máfia casariana, desse Deep State, estava previsto continuar até final de março de 2025. Portanto, a intenção deles era continuar durante pelo menos mais 5 anos. E saibam que o Deep State não era formado apenas por humanos multimilionários, perversos e aberrantes, que desejavam governar o mundo e escravizar a humanidade e impor uma nova ordem mundial.
O Deep State tinha a garantia da vitória, porque estavam protegidos por extraterrestres, pelos draconianos, pelos reptilianos, mas também pelos greys e por vários clãs daqueles que são dominados por Tall White. Portanto, aquilo que os arautos da desgraça, que são a mídia, afirmam corresponder à realidade, já não corresponde. Estava previsto realmente acontecerem todas essas profecias, e no momento das catástrofes, as naves da Confederação Galáctica e de Astacheran resgatariam todos os humanos escolhidos que eram transferidos para Eukanuba, e aí ficariam a viver na nave a maioria da vida em suspenso por umas décadas, para que depois dessas décadas repovoarem a Terra. E a partir do ano de 2030, toda a vida vegetal e animal começaria a ser replantada por essa confederação para recuperar a vida no planeta e iniciar-se uma nova era com uma nova humanidade. Isto eram as previsões dessas catástrofes. Isso eram as profecias. E todos nós estávamos esperando por isso. Mas quem será que salvou o planeta e a humanidade atual? Em 2010, houve uma grande reviravolta, porque foi entregue ao Conselho Galáctico uma petição para salvar a humanidade. E quem será que escreveu essa petição para salvar a humanidade? Nessa petição, baseava-se no facto de que a destruição da humanidade, devido a essas catástrofes naturais que iriam acontecer, previstas nas profecias, não iria adiantar de nada, porque não iria limpar o planeta da malignidade e da aberração que existiam, que se tinha instalado aqui no planeta. Desde a década de 1950, a máfia do Deep State tinha construído amplas bases e cidades subterrâneas que lhes permitiam salvar-se das catástrofes naturais. Em último caso, iriam para Marte. A superfície da Terra seria destruída, os continentes seriam rasgados e destruídos, e a humanidade, esta quinta raça, a raça ária, seria eliminada como foram todas as outras anteriores. Mas os aberrantes, esses criminosos, os malignos, salvar-se-iam e mais tarde teriam de ser eliminados pela Confederação para limpar e purificar o planeta, para que se pudesse instalar a nova humanidade com os resgatados. E como devem calcular, a Confederação não iria conseguir repovoar o planeta com os resgatados, sabendo que estes resgatados iriam ser subjugados pela máfia do Deep State, que continuaria aqui no planeta, pelos dracos, pelos reptilianos, pelos greys e pelos clãs dos Tall White. Portanto, antes do repovoamento, a Confederação teria forçosamente que eliminar esses aberrantes. E todo este assunto polêmico foi discutido em outubro de 2010 em Assembleia Magna da Confederação, e o Conselho Galáctico acabou por decidir, por maioria de votos, salvar a humanidade. E digo maioria de votos, porque muitos dos votos eram a favor de que a humanidade fosse extinta. E foi assim que surgiu a Operação Storm.
E, portanto, nessa altura, em 2010, foi alterada a linha de tempo. Em finais de 2010, a Confederação destacou para o Sistema Solar milhões de naves para estabilizar a magnetosfera solar e terrestre, estabilizar os vórtices terrestres e eliminar as catástrofes naturais e arquitetar a Operação Storm. E agora eu pergunto a vocês: vocês acham que a Confederação Galáctica se dava ao trabalho de eliminar o Apocalipse, como já o fizeram, destacando milhões de naves oriundas de centenas de anos-luz de distância, para depois permitir que a máfia do Deep State seguisse a sua agenda e escravizasse a humanidade? Pensem nisto. Portanto, vamos lá. Afinal, quem é que intercedeu pela humanidade e intercedeu para salvar este maravilhoso planeta Terra e mandou uma petição em 2010? Quem é que conseguiu convencer o Conselho Galáctico de que o Deep State se iria salvar e que era inevitável haver uma intervenção galáctica aqui na Terra? Saibam que a opinião unânime dos galácticos, em outubro de 2010, durante a Assembleia Magna da Confederação, sabendo que a humanidade ia ser completamente eliminada da face do planeta, os galácticos só iriam salvar uns milhares que já estavam sinalizados como puros e merecedores de serem salvos. Portanto, quem pensa que a humanidade é composta, na sua maioria, por pessoas boas, não coincide minimamente com a opinião dos galácticos. Para eles, a humanidade era maioritariamente, entre parênteses, lixo, que não valia a pena ser salva, porque abaixo de um determinado nível frequencial, eles consideram que uma civilização esta, nossa, a quinta raça chamada Ária, a quem já foi dadas inúmeras possibilidades de redenção e de mudança, consideravam lixo e sempre pensaram que deveria ser eliminada para não conspurcar as restantes civilizações. E o mesmo aconteceu com a primeira, a segunda, a terceira e a quarta raças. E o nosso destino, como quinta raça, era o mesmo que aconteceu anteriormente: a destruição total. É como uma maçã podre num cesto de maçãs. A maçã podre tem de ser retirada do contato com as restantes maçãs para que não apodreçam todas. Se o ser humano em geral fosse do bem, não teria sido necessário criar as religiões. As várias aparições marianas teriam sido desnecessárias e a humanidade nunca teria chegado ao aberrante estado atual em que chegou. Portanto, a votação só foi favorável no sentido de salvar a humanidade, porque quem foi que intercedeu? Adivinhem, meus queridos, minhas queridas. O Senhor Melquisedeque. O Senhor Melquisedeque conseguiu provar perante o Conselho Galáctico que a eliminação da humanidade não iria salvar o planeta desse Deep State e que, de qualquer modo, teria que haver uma intervenção galáctica. E não pensem que o Senhor Melquisedeque é idiota e que não sabia muito bem em que estado estava a humanidade e naquilo em que a humanidade se tinha convertido, porque ele sabia muito bem
que esta humanidade estava completamente perdida, porque seguiu sempre um caminho errado. Mas o nosso amado Senhor Melquisedeque defendeu e salvou a humanidade, mas para poder salvar o planeta Terra. E, portanto, por aquilo que se entende, nessa Assembleia Magna, a votação só foi favorável à intervenção galáctica porque Melquisedeque conseguiu provar que não adiantava nada deixar eliminar a humanidade e destruir a face do planeta, sendo que o mal iria continuar a imperar, sendo que a humanidade ainda poderia ser reciclada. E foi assim que aconteceu, meus queridos irmãos e irmãs. E saibam que ninguém engana nem demove os galácticos, nem mesmo o Senhor Melquisedeque o conseguiria. O Senhor Melquisedeque, como Rei do mundo e responsável máximo pelo planeta Terra, a sua opinião tinha necessariamente que ser considerada e avaliada. Mas não pensem que o Senhor Melquisedeque é bonzinho e que acreditou na humanidade e que a salvou. O Senhor Melquisedeque salvou o planeta e por arrasto salvou esta humanidade. E esta é a verdade. Ninguém pode ser juiz em causa própria. Quem sempre esteve desperto sabia que a humanidade ia ser eliminada da face da Terra e os poucos resgatados iriam ser resgatados e que o planeta iria sofrer profundas alterações geológicas à superfície. E, portanto, esse plano de resgate também já estava subejamente conhecido, inclusive o Sr. Astacheran estava completamente a postos e pronto para isso. Mas, quando o Sr. Melquisedeque apresentou os seus argumentos, ele também tinha razão, porque de acordo com a sua análise e perspectiva, ele também estava certo. Porque, por um lado, uma humanidade que não prestava e que deveria ser eliminada, mas, por outro, a salvação do planeta. E, portanto, a votação, que não foi unânime, situou-se dentro destes dois parâmetros, destas duas perspectivas, e só por pouco conseguiu ser favorável à salvação da humanidade, porque a maioria dos representantes dos confederados estava mesmo decidida a deixar cair esta humanidade e a substituí-la por outra. E, afinal, quem é Melquisedeque? O Senhor Melquisedeque é o Rei da Justiça, é o Rei da Paz. Está no livro de Gênesis. Ele interagiu com Abraão quando este regressou vitorioso da batalha de Sidim. Melquisedeque era o rei de Salém e que foi para o interior da terra onde ainda hoje vive. Melquisedeque, ou Melqui, como é conhecido pelos galácticos, é o rei do mundo, o rei da terra, que se afastou para o mundo interno e que apenas observa através das suas naves e sondas. A história sempre lhe atribuiu características sobre-humanas, divinas. Portanto, Melquisedeque, ou Melqui, é o rei da justiça, é o protetor da terra. E ele habita no interior oco da terra, em Agartha, e parece ser mesmo imortal. A sua aparência é de um homem de idade, de pele branca, alto, aproximadamente quase 2 metros, tem muito bom aspecto, sem rugas no rosto, de cabelo e barba branca,
parecendo ter por aí uns 70 anos bem conservados, mas, segundo parece, terá milhares de anos, pois seria contemporâneo de Noé e que teria vivido há uns 12 mil anos. Portanto, este líder governante, Melqui, é conhecido como o Senhor do Mundo e tem uma conexão direta com os mestres ascensionados, já que seguem a mesma ordem fraterna e intergaláctica. E falando de mestres ascensionados, estes mestres ascensionados não são entidades físicas, mas sim espíritos, memórias, a quinta essência dos grandes orientadores da humanidade, como por exemplo Buda ou Jesus, que existem num plano muito superior de elevada frequência, que não são contactáveis pela humanidade da superfície, mas com os quais o Sr. Melqui está diretamente conectado, sintonizado, em comunhão, porque vive nessa mesma frequência equivalente, muito superior à nossa. Mas esses mestres ascensionados, essas quintessências extrafísicas, não têm nada a ver com falsos e supostos mestres ascensos que muitos ditos espiritualistas inventaram. O Sr. Melquisedeque não só está em contato com a Confederação e com o Conselho Galáctico, como com todas as civilizações superiores, como ainda está conectado com os planos superiores e por isso está em conexão com todas as entidades extrafísicas que ao longo dos milénios orientaram esta humanidade. O Sr. Melquisedeque, como já referi, vive em Agartha, num palácio, e tem um enorme exército de naves que patrulham diariamente os céus deste planeta, desta Mãe Terra. As naves e as sondas do Sr. Melqui, que muitos de nós vemos nos céus e que julgamos serem de extraterrestres e que chamamos de OVNIs, patrulham diariamente a superfície da Terra e observam e recolhem dados de todas as atividades humanas daqui da superfície. A quase totalidade das naves que vemos no céu são de Agartha. E houve sim comandos de fora e tem-se incrementado a quantidade de naves de vários outros pontos do nosso universo, agora principalmente com esta limpeza planetária. O Sr. Melquisedeque é membro da Confederação Galáctica e foi ele, portanto, quem intercedeu perante o Conselho Galáctico, solicitando a anulação do Apocalipse. Queridos irmãos e irmãs, a verdade não é para todos, por isso muitos estão vivendo na ilusão da mentira, porque a finalidade é que esta humanidade tome consciência, cresça, amadureça e respeite a criação e este planeta, Mãe Terra, que nos foi dado para habitarmos. Muito temos que agradecer a ele, ao Sr. Melquisedeque, e saibam, portanto, que nessa reunião em outubro de 2010, na Lua, onde, repito, não por unanimidade, e que fique bem claro isto, foi dada a esta humanidade a possibilidade de continuar, de seguir existindo, ele, o Sr. Melqui, foi um abnegado defensor, mostrando provas de haver mais quantidade de pessoas vibrando no positivo e que o mal não tinha contaminado toda a população do planeta. Não de maneira tão expressiva, mas enfatizou que havia um processo de despertar, o qual se intensificou com estes últimos anos. E ele também disse que ocorreria novamente o mesmo que na última vez, quando a Confederação desgelou os polos e produziu uma inundação, ou seja, as águas subiram 150 metros cobrindo a Terra.
o tal famoso dilúvio, o dilúvio bíblico, e em que foram retirados com antecedência os escolhidos e os animais que repovoariam a nova terra. Portanto, o objetivo não foi alcançado, já que os negativos conseguiriam ir para a intraterra, para o interior da terra, e após esse evento continuariam a fazer com esta civilização tudo aquilo que nós já temos conhecimento. Eu agradeço a vossa atenção e, por favor, a partir de agora, para reconstruirmos a nova terra, temos que ser reeducados. E que tal começar por semear o sentimento profundo no coração e na alma de gratidão. Gratidão e namastê.